Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES na disciplina de Física da segunda fase de 2025.1. Mas antes até de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 10 diz o seguinte: no processo de expansão livre, um gás ideal confinado em um recipiente de paredes adiabáticas é conectado via válvula a um segundo recipiente, também de paredes adiabáticas, onde se fez o vácuo. Após a abertura da válvula, o gás se expande de forma espontânea até ocupar o volume total de dois recipientes. Em relação à expansão livre de um gás, atente para o que se afirma a seguir e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. Primeira afirmativa: em uma expansão livre, o gás ideal se expande exotermicamente, uma vez que as temperaturas inicial e final neste processo coincidem. Pessoal, logo de cara o que acontece? Quando ele fala que o processo ele é isotermicamente, então significa dizer o quê? Que a temperatura ela é constante. Então significa dizer que se ocorre uma expansão, como a gente já sabe, é um aumento no volume, ou seja, a variação do volume ela deve ser positiva. E aí quando ele fala que o processo é isotérmico, então significa dizer o quê? Que a temperatura é constante e há uma variação no volume. Mas se a temperatura é constante, como é o fato de eu ter exatamente uma temperatura inicial igual à final? Gente, é fato. Eu tenho aqui um gráfico, por exemplo, da pressão em função do volume. Se eu tiver aqui o gráfico feito do seguinte modo, ó, um ciclo, e esse ciclo aqui, vamos supor que ele seja retangular. Não me importa, gente, se o sentido aqui nesse aspecto inicial, se ele é horário ou ele é anti-horário. Se eu marcar esse cara como sendo o ponto A, ele vai voltar para o ponto A. Ah, então o início coincide com o ponto de fim. É um ciclo. Então o que acontece? Ocorreu variação na temperatura. Então, se ocorreu variação na temperatura, como é que eu posso afirmar que o processo ele é isotérmico? E daí, pessoal, por essa razão, a gente vai ter exatamente o quê? A primeira afirmativa aí, ela está exatamente falsa. Já no afirmativa 2, em uma expansão livre, o trabalho realizado pelo gás é nulo. Pessoal, quando você observa essa afirmativa aqui, que você vê, o trabalho realizado pelo gás é nulo. Aí tu já vai imaginar, não, isso aqui tá falso. Porque se eu tenho um ciclo, então significa dizer que o trabalho ele é diferente de zero. Se for horário, como é o exemplo que eu anotei aqui, eu posso até afirmar que esse trabalho é positivo. Então a afirmativa 2, ela só pode estar falsa. Só que aí, gente, tem um pequeno detalhe. E qual é o detalhe? É exatamente a expansão livre. Quando o gás ele realiza um trabalho, quando o gás sofre uma expansão livre, significa dizer o quê? Que o gás nem realiza trabalho e nem vai receber trabalho. Então ele nem realiza e nem recebe trabalho. Então você nem realiza e nem recebe trabalho, e por isso, pessoal, de fato, o trabalho ele é nulo. E aí, se o trabalho ele é nulo, então significa dizer que a nossa segunda afirmativa ela é verdadeira. Já a afirmativa 3, em uma expansão livre de um gás, não há variação na energia interna deste, consequência direta da primeira lei da termodinâmica. Daí, pessoal, o que acontece? Como a gente já sabe que é uma expansão livre, então já temos a ideia, aqui no caso, que o trabalho ele é exatamente igual a zero. Aí agora falta a gente saber o que? A respeito da energia interna. Ele está dizendo que não há variação na energia interna. Aí nós vamos lá para o texto da questão. O que ele diz lá no texto da questão que pra gente vai ser extremamente importante? É isso aqui, ó. É conectado via válvula a um segundo recipiente de paredes adiabáticas, onde se fez
Então, quando ele fala que aqui ela é adiabática, significa dizer que não ocorre a troca de calor. Se não ocorre a troca de calor, a quantidade de calor ela vai ser igual a zero. E aí o que que diz exatamente a primeira lei da termodinâmica? A variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Aí, gente, se a quantidade de calor é zero e o trabalho também é igual a zero, então, obviamente, que a variação da energia interna só pode ser igual a quanto? A zero, né? Então, significa dizer que a nossa afirmativa 3, ela também está verdadeira. Aí agora vamos para a afirmativa de número 4. Deixa eu descer aqui para a gente já ter uma ideia aqui do problema. Na afirmativa 4, ele diz o seguinte: a expansão livre de um gás pode ser representada no diagrama pressão contra volume por uma curva contínua e todos os pontos dessa curva representam estado de equilíbrio termodinâmico do gás. Pessoal, então o que acontece? Mais uma vez, a gente está tendo aqui uma expansão livre. Então, se a expansão é livre, a gente já sabe que o trabalho é igual a zero. E aí, como estamos falando aqui da ideia de um gráfico, então, mais uma vez, eu vou ter aqui o nosso gráfico. Esse gráfico aqui vai ser exatamente da pressão em função do volume. E aí, o que vai acontecer? Ele garantiu para a gente que se nós tivermos esse gráfico da pressão contra o volume, essa representação será de forma contínua e todos os pontos dessa curva representam estados de equilíbrio termodinâmico do gás. Gente, o que naturalmente vai acontecer? Se eu pego aqui duas situações distintas, eu vou ter dois pontos distintos. Eu vou ter exatamente aqui como sendo, por exemplo, a pressão 1 e aqui o volume 1. Aí o que vai acontecer? Para que faça parte da mesma curva, a temperatura ela tem que ser constante. Então significa dizer o quê? Que eu vou ter aqui uma nova pressão, que eu vou chamar aqui de P2, e aqui eu vou ter exatamente a ideia do V2. E aí, gente, isso não garante que está exatamente em estado de equilíbrio termodinâmico, tá certo? Isso aqui só vai garantir que a temperatura, nesse aspecto, ela é exatamente constante. Beleza, pessoal? Então significa dizer que essa última afirmativa aqui, ela também está falsa. E aí, qual seria o nosso item correto, então? O nosso item correto seria exatamente FVVF, que no caso é exatamente o item C de criatura divina da humanidade, beleza? Então, pessoal, vejo que foi uma questão aí um pouco mais complicada, até porque não é muito comum, né, a gente utilizar quando fala lá na ideia da termodinâmica esse termo expansão livre. Então não esqueça, quando falamos que um gás sofre uma expansão livre, significa dizer que o trabalho dele é igual a zero. Então, gente, desde já um forte abraço para você, que Deus abençoe acima de tudo. Espero que essa videoaula tenha lhe ajudado a entender um pouco mais da física. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!